Bom, obrigado pelo convite. Um abraço a cada um dos companheiros petroleiros. A minha convivência com essa categoria é antiga, como muitos sabem. Muitos amigos, eu fui estudante da escola técnica, na época que tinha ginásio industrial. Muitos amigos se formaram em curso técnico, estiveram nas primeiras equipes que trabalharam aqui na Bacia de Campos, depois de se formar naqueles cursos de técnico de petróleo na Bahia. Depois, por muito tempo, muitos foram meus alunos na escola técnica, durante o período que eu estive lecionando, desde 1986. Depois, quando eu estive na direção, depois, quando eu estive durante 15 dias embarcado, na década de 90 e 92, para realizar um estudo sobre o operador polivalente, que estava sendo implementado naquela época. Eu fazia o mestrado na Universidade Federal do Rio de Janeiro, na COP, e fui estudar a realidade do operador embarcado. E naquela ocasião eu estive por 15 dias em diferentes plataformas, de diferentes cidades tecnológicas, para ouvir. Acompanhei o trabalho durante turnos inteiros de 12 horas, para poder conhecer essa realidade do embarque. E durante muito tempo esse contato se ampliou, E mais ainda, quando eu concluo minha etapa na direção da escola, eu volto para dar aula. Eu vou realizar uma nova etapa de estudos na UERJ, um doutorado na área, e eu queria compreender como é que essa riqueza do petróleo aqui no estado do Rio de Janeiro construía um monte de coisas boas para a sociedade, mas como é que isso era aproveitado por um grupo tão pequeno de pessoas, de certa maneira. E aí eu fui me aprofundar nesse assunto, eu fui tentar compreender por que esse porto aqui no Açu tinha tanta relação e só existiria se ele tivesse ligação com esse setor petróleo. Fui compreender isso no mundo, e aí estive na Europa visitando diversos terminais portuários que recebem petróleo, tem grandes hubs de gasodutos que saem para o interior da Europa, e fui compreendendo cada vez mais, e é disso que eu quero falar um pouco com vocês, como é que esta riqueza, oriunda deste mineral chamado petróleo, produziu o capitalismo, ou melhor dizendo, utilizando uma expressão de um professor alemão, ele lubrifica o capitalismo, da forma como nós assistimos hoje. E aí eu estou falando para quem conhece isso de perto, porque é muito interessante que a maior parte da sociedade até hoje jamais tenha tido contato com o petróleo, no sentido de ter ele à mão, de cheirar o que é o petróleo, de compreender o que está ao redor, porque o contato muitas vezes da sociedade é com o petroleiro, quando ele está desembarcado, e aí depois ele some, 15 dias depois ele volta, depois ele some, parece, como disse um petroleiro embarcado para mim, professor, nós somos como uma ampulheta, ou nós estamos embarcados ou nós estamos desembarcados. Aquilo nunca mais eu esqueci daquela expressão, porque ela continha ali ao mesmo tempo uma noção do trabalho que fazia, do valor do trabalho que fazia e de tudo que ela representava. E eu acho que num momento como esse, de paralisação, diante de um governo sem nenhuma noção do que é a vida da população, diante de uma diretoria extremamente autoritária, tecnocrática, com uma visão teleguiada sobre a riqueza gerada pelo petróleo, mas que dentro de uma convicção de que ela deve estar a favor das grandes empresas para que elas possam gerar mais lucros e aí investir mais. É isso que eles passam. E eu acho que é muito interessante, e eu vou falar um pouco, resumindo para você rapidamente em 3 questões. Eu vou falar do que é essa mercadoria especial que é o petróleo, como é que ela se relaciona com a economia e como é que ela se relaciona com a política. Na academia, na universidade, a gente fala como é que ela tem relação com a economia política e com a vida e com um movimento como esse. O petróleo é uma mercadoria especial por um conjunto de motivos, que vocês sabem, eu vou estar apenas relembrando para facilitar a narrativa. A primeira delas, o petróleo é especial porque ele não é consumido in natura. Ele precisa ser
beneficiado, precisa ser refinado para que ele se transforme em algum material, em combustível e possa assim ser utilizado. Bom, mas vocês falariam, mas professor, outras mercadorias são assim. É verdade, o café, ninguém utiliza o café sem antes beneficiá-lo ou torrá-lo. Só que o petróleo tem características distintas para além dessa. O petróleo permite a mobilidade da energia. A energia que está num lugar, ela pode ser transportada para outras. Vocês devem saber que no mundo hoje circula em torno de 4.000 petroleiros, levando ou óleo cru ou óleo derivado para diferentes partes do mundo. Quando eles fazem isso, eles estão transportando energia, como se fosse uma linha de transmissão que transporta de um lado a outro. Não só entre os continentes precisam de navio, e dentro do continente são utilizados os gasodutos e os oleodutos para transportar entre a área que ele é extraído até a refinaria. Mas além disso tem uma outra característica. O petróleo gera uma renda extraordinária, uma riqueza extraordinária. E por isso ele lubrifica o capitalismo. Nós não teríamos o capitalismo, esse modo de vida onde tudo é mercadoria, se não fosse o petróleo. Nós teríamos um outro tipo de vida, o bom e o mal, o lado bom e ruim. O petróleo pode ser melhor utilizado, pode servir para ser mais igualitário, mas não tem sido assim na maior parte do tempo. Mas eu insisto ainda que nós compreendamos a riqueza do petróleo. O petróleo não gera riqueza só quando ele é extraído ou só quando ele é beneficiado. O petróleo tem uma característica que a renda petroleira, oferida por esta riqueza, ela é obtida ao longo da sua cadeia. E de forma mais específica no final da cadeia dela, que é onde você vende o produto sob a forma já beneficiada, refinada, que são os combustíveis. Por exemplo, provavelmente nós não teríamos o açu se não fosse o petróleo. O açu e o porto, em grande parte, sobrevivem com um pedaço da riqueza do petróleo que é extraído no fundo do mar, mas que ao passar por lá, ao utilizar aquela base de apoio que a Edson Schwest tem ali no açu, uma parte da riqueza fica ali. Da mesma forma que uma parte da riqueza vai sendo distribuída com as empresas que fornecem equipamentos, que fornecem insumos, que fornecem serviços, que fornecem tecnologia, até que o petróleo lá na ponta seja transformada numa mercadoria que seja vendida no posto ou numa mercadoria que serve, como nós sabemos, para produzir alimentos e um conjunto de outros 3.000 produtos. 3.000 produtos, pelo menos. O petróleo é responsável. Então ela é uma riqueza que puxa outras atividades econômicas como nenhuma outra. E é por isso que é importante compreendermos que ela se trata de uma mercadoria especial para o funcionamento do mundo do jeito que está hoje. Muitas vezes isso não é considerado nas análises que nós observamos, na disputa capital-trabalho. Quando vocês embarcam e viabilizam com a operação de equipamentos a geração dessa riqueza, significa que sem o trabalho não há essa riqueza. Não há como essa riqueza ser extraída. Ela ficaria ou no fundo do mar, ou como diziam os geólogos ligados aos tucanos de Fernando Henrique, quando os primeiros petroleiros, quando eu embarquei e outros diziam: professor, eu desconfio que há uma bacia embaixo dessa bacia. Mas o que é isso? É muito petróleo demais, professor. Pô, passado 12 anos, 15 anos, temos a descoberta do pré-sal e se confirma isso. E eu me lembro, numa conversa com o Guilherme Estrela, considerado o geólogo que foi diretor de exploração da Petrobras e considerado o pai do pré-sal, que ele dizia, quando eu perguntei isso para ele: você pode afirmar isso, Guilherme? Ele falou: sim. O pré-sal é uma bacia embaixo da outra bacia, que é o pós-sal. O que a gente tirava lá em cima é o que vazava do selante de sal, que é um selante que se movimenta.
Então, ora ele abre uma fenda num lugar, ora ele abre em outra. Então, a nossa descoberta foi isso. A outra que ele diz, que ainda não tem como provar, como geólogo, a intuição, é que a bacia de Santo Sé de Campos é uma única bacia, e muito provavelmente interligada, né? Embora interrompida em alguns pontos. Eu falo isso para chamar a atenção desta riqueza. Isso mexe com a economia, e isso mexe com a política. O fato da Petrobras, por um golpe político, decidir desintegrar a Petrobras, separar o que é exploração e produção do que é beneficiamento e refino, é um interesse puramente econômico e político, de tornar o Brasil uma nova colônia, para facilitar a apropriação dessa riqueza pelos fundos financeiros, que é o que eu mais tenho me dedicado a estudar ultimamente. O que o Castelo Branco, presidente desta diretoria autoritária, tem dito, é uma mentira deslavada dizer que as grandes petrolíferas do mundo, as privadas, estão emagrecendo a sua atividade de refino. Para vocês terem uma ideia, a Esso possui 21 refinarias no mundo e processam em torno de 2,8 milhões de barris por dia. A Esso tem 22 refinarias no mundo, processa 5 milhões de barris por dia. E esse sujeito diz que nós temos que vender as refinarias para sermos competitivos no mundo. É um absurdo isso não faz parte. Isso no passado, quando você não tinha informações, não tinha acesso à internet, essas empresas não publicavam seus balanços, isso podia passar. Mas hoje, isto é cretinice. Isso é visão colonizada. O pior de tudo, a Esso está na região do Golfo do México, na região do Texas, parte dos Estados Unidos que produz petróleo, dobrando a capacidade de processamento de petróleo, de refino de petróleo, neste exato momento. A Índia não para de ampliar. A Índia, que tem quase a população da China, em torno de 1 bilhão e 100 milhões de pessoas, está ampliando enormemente a sua capacidade de refino. A Índia tem a maior refinaria em termos de capacidade de processamento do mundo, a Reliance. E a Índia tem se beneficiado do petróleo mais barato, porque como ela depende praticamente tudo da importação, sobrou mais dinheiro, porque ela está refinando muito e está exportando também para ampliar. Os países do Oriente Médio, que sempre venderam petróleo in natura, através dos petroleiros, estão criando refinarias. O Iraque, o Kuwait, a Arábia Saudita ampliando, inclusive em petroquímicas. Da onde está se reduzindo? As empresas de petróleo no mundo estão desintegrando, emagrecendo a atividade de refino. Em nenhum lugar do mundo, nem na Nigéria, na África, que como país pobre, vendia, era explorado pelas grandes petrolíferas privadas, o seu petróleo e vendia. Está montando uma refinaria no seu país. Ou seja, a situação que estão tentando impor no Brasil é pior do que vive a África, que alguns países estão conseguindo hoje tentar superar essa visão colonizada. Então não faz sentido dizer isso. A maior parte das petrolíferas no mundo são estatais, não são privadas. Das 25 maiores petrolíferas do mundo, 19 são estatais, só 6 são privadas. O presidente mundial da Shell, quando veio ao Brasil, no auge da crise do preço de petróleo, 2014 e 2015, e ele veio ao Brasil porque a Shell tinha feito uma proposta para comprar uma petrolífera inglesa chamada BG,
onde os seus principais ativos eram campos no Brasil, campos na área do pré-sal, que elas já estavam produzindo. No auge da crise do preço do barril, a Shell admitiu pagar 60 bilhões de dólares. Até hoje, é o maior negócio feito entre petrolíferas do mundo. Naquela ocasião, o presidente mundial da Shell no Brasil disse: a nossa empresa tem que ser integrada, porque é no refino que a gente faz dinheiro e não fica dependendo da oscilação do preço do barril de petróleo para vender in natura, para a gente ter dinheiro em caixa rápido. E nós estamos fazendo o inverso. Nós não, esses sujeitos que tomaram após o golpe o controle desta empresa, que é de todos os brasileiros e que opera o que opera pelo trabalho de vocês. Então, compreender a importância dessa riqueza, compreender o fato de que nós precisamos ter uma empresa integrada e observar o que tem sido feito, leva corajosamente a este movimento que vocês estão fazendo. É um movimento que parte da luta justa, legítima pelo emprego, no momento em que há tanto desemprego. Essa é uma luta justa, mas além de tudo, pela manutenção do emprego e desta riqueza, que poderá levar a outros empregos, como estava acontecendo antes. Com essa venda, isso não vai ser assim. Na semana passada, porque eu continuo sempre tentando entender e conversando com quem está trabalhando, eu conversava com um petroleiro da atividade, não de produção diretamente, mas da atividade de apoio de hotelaria, que embarcou aqui pelo Açu, num flotel que esteve estacionado aqui durante um bom tempo, para servir de apoio às atividades de implantação de uma plataforma que é operada pela Equinor, junto com a chinesa Sinochem, aqui no campo de Peregrino C. E ele me dizia: professor, não tem um parafuso que seja nacional. A gente já vê um pouco disso nas outras plataformas, mas não tem um parafuso. Mas o pior de tudo, professor, é que não tem um técnico que seja brasileiro. Nós, brasileiros, somos só nós da serventia, que eu aprendi lá nas plataformas, na brincadeira entre os petroleiros, só arrasta-balde que é brasileiro. Isso significa que nós voltamos a uma época da colonização. Nós somos os novos escravos para gerar essa imensa riqueza, para ser sugada como vampiro pelo exterior. Isso está se ampliando cada vez mais. De que adianta você produzir tanto petróleo se hoje metade, vocês têm acompanhado isso, mas eu vou insistir nesse dado, metade do petróleo produzido no Brasil está sendo exportado in natura, como petróleo. E vocês sabem o que isso significa? O petróleo não deixa um centavo de imposto, não paga ICMS para exportação, não paga IPI, não paga PIS, não paga imposto de exportação, não paga nada. Ao mesmo tempo, o Brasil importou, são números de 2019, importou 600 mil barris por dia de derivados e combustíveis. Da onde? Especialmente dos Estados Unidos. E com as nossas refinarias operando com a capacidade ociosa de 30%. Isso é crime de lesa pátria. Isso é cretinice num grau que não dá para qualificar numa audiência tão qualificada como esta. Mas nós precisamos saber disso para nós conversarmos com a nossa sociedade. Nós precisamos também compreender por que quando houve o golpe político para controlar a produção e a riqueza de petróleo no Brasil, há 4 anos atrás, a primeira coisa que se modificou foi a forma de estabelecer preços para os combustíveis, que deixaria de ter a ver com o custo de produção, com a geração de riqueza no Brasil, com o refino aqui e com o funcionamento da Petrobras como vinha sendo feito. E aí se adotou um critério que é chamado de PPI.
paridade com preço internacional. E aí a gasolina que estava da ordem de R$3, está nos 5 que estão aí. Sabe por quê? Sabe por como é calculado esse PPI? Ele leva em conta, primeiro, o preço internacional. Então, quando sobe, ele sobe junto. Quando abaixa, quase não abaixa, como nós percebemos no dia a dia. Segundo, para formar o preço dela é levado em conta o custo de importação. Então, você leva em conta o frete, mas é o preço do refinado aqui no Brasil. Que frete é esse? O frete. Os custos de imposto de importação, alfândega e outros, o seguro e a margem de lucro, semelhante a que é dos importadores, para poder dar ganho aos importadores que estão faturando milhões de dólares com a importação de 600 mil barris por dia de derivados, de combustíveis. Essa fórmula que inventaram é que fez com que esse preço estivesse aí. E a sociedade amortecida, é difícil falar de PPI para a população, explicar que nós estamos pagando um imposto de importação sobre o petróleo que está aqui, estamos pagando frete num petróleo que é refinado aqui, nós estamos pagando a taxa uma margem de lucro de um petróleo que está aqui. Por isso faz o preço do gás está onde está e faz o preço da gasolina está no perfil que está. A população não tem consciência disso, é difícil, são questões que dependem de um diálogo mais profundo. Eu vou citar um exemplo para vocês. Um dia abastecia, toda vez que eu abasteço o carro, eu chamo o frentista e falo assim, que duro, né? Depois que caiu a Dilma, o preço da gasolina subiu de 3 para 5 reais. O frentista ficou bravo comigo. Eu trabalho aqui há 6 anos. Na época de Dilma, a gasolina estava 6 reais. Eu falei, você deixa de ser louco, rapaz. Ou seja, ele abraçou o golpe e o resto da narrativa ele engole junto. Ele engole junto. É o frentista, não é o dono do posto. Eu falei, meu amigo, você está louco, rapaz. Não é possível. Eu já testei mais de um posto. Eu já percebi isso. A mesma coisa, você perde a memória com o tempo, ela é diluída. E a população tem dificuldade, ela absorve aquilo que é dito com certa frequência na televisão, aquele mesmo discurso do Sardenberg, aquela turma da Globo News, né? Que a gente acaba, de vez em quando, tendo que ouvir para ver como é que as coisas estão funcionando, mas aquilo entra como osmose, aquilo vai virando uma forma de você pensar e você não leva em conta isso. E aí eu vou voltar já para caminhar para o final e falar um pouco mais por que a situação, porque eu falei que ia falar de 3 coisas fundamentais: do petróleo enquanto riqueza e mercadoria especial, da relação dela com a economia, que é o que nós estamos falando aqui, e da relação dela com a política, inclusive do golpe. Na medida em que nós tivemos no país o golpe em 2016, que se dizia que era possível apenas derrubar uma presidente e melhoraria, nós vamos para 4 anos, daqui a pouco o dólar está chegando a 5 reais, né? Quando se dizia que é o contrário, né? As vendas iriam aumentar, mas não é isso. Mas eu quero falar ainda na relação do petróleo com a economia, porque hoje, cada vez mais, nós todos da classe média, que trabalhamos, temos uma renda média, um pouquinho mais para baixo, um pouquinho média, às vezes alguns conseguem ter uma renda, mesmo do trabalho, um pouco maior. E todo mundo, na medida do possível, vive com uma parte do dinheiro e economiza alguma coisa. Isso é da natureza da vida no mundo capitalista que nós vivemos. Todos nós fazemos isso. E como não se guarda dinheiro no colchão, são poucos que ainda fazem isso, você deixa no banco. E o banco agradece. É por isso que em 10 anos o lucro dos bancos no Brasil, saiu agora o resultado de 2019, os 4 maiores bancos do Brasil lucraram 80 bilhões de dólares. Quase o dobro da época que não tinha crise. O que acontece então? No momento que tem crise é como o banco
pegasse e falasse, me dá que esse dinheiro é meu. Ele pega de volta. De que maneira ele faz isso? E aí eu vou voltar com a história. Esse dinheiro que sobra dos nossos salários, que a gente guarda para tentar comprar uma casa, para pagar o colégio dos filhos mais adiante e etc., você colocava na poupança esse dinheiro. Com o correr do tempo, os bancos começaram a encher o saco, até uma aplicação melhor. Quem aqui que nunca recebeu a ligação de alguém do banco, não precisa do gerente, tem um investimento aqui, é LCI, é LCA, é renda fixa. Alguém sabe o que é renda fixa? A única coisa que a gente pergunta é, rende mais do que a poupança? Então põe aí renda fixa. Renda fixa é o dinheiro que se empresta entre os bancos, para eles fazerem o manejo do dinheiro e ganharem um juro. Esse dinheiro investido nessa renda fixa e em outros fundos financeiros passou a ser uma forma diferente do capitalismo funcionar nos dias de hoje. Se antigamente a grande riqueza do mundo, e passando por um país importante quanto o Brasil, também, as grandes empresas geravam riqueza, porque não há como gerar riqueza sem o trabalho. Não há como gerar riqueza sem a produção material, sem fazer um edifício, sem procurar petróleo, sem prestar serviço de medicina, de educação, etc. Não há riqueza. Essa é uma ilusão. O dinheiro faz dinheiro para quem toma conta do dinheiro, como os bancos ou os fundos, porque quando eles ficam com aquele dinheiro que nós investimos lá, eles hoje investem nas empresas, e para investir na empresa e dar rendimento, do qual eles ficam com a maior parte, eles precisam sugar o trabalhador. É por isso que quando um fundo financeiro compra uma empresa, ele faz o que vocês já ouviram falar, é comum na área técnica, reengenharia. Reengenharia é aquela peste que entra, um engenheiro que vem de fora e diz que tem que cortar custo, tem que mandar gente embora, tem que isso e aquilo, porque tem que aumentar o lucro dos investidores, os rendimentos de quem aplica em fundo. E aí acaba que a classe média acaba aplicando em fundos e a gente não percebe isso. E eu posso dar um exemplo para vocês, porque isso está no livro, que foi o meu objeto de estudo mais recente, a indústria dos fundos financeiros. Como é que aqui do lado da gente os fundos tomaram conta de tudo? O Porto do Açu, quem que é o dono? Um fundo financeiro dos Estados Unidos. Os shopping daqui são os fundos. A BR-101 é o fundo. Um fundo canadense que comprou da empresa espanhola. As redes de farmácias que derrubaram as farmácias locais também são de fundos financeiros. É como se ela viesse chupar a riqueza da economia de campo, a Pacheco, a Droga Raia, as farmas da vida e etc. É assim que funciona o capitalismo no presente. Obviamente, tendo a importância da riqueza que o petróleo tem, é assim que os fundos financeiros olharam para o Brasil e falaram, depois da descoberta do pré-sal, o Brasil é o lugar onde nós vamos ganhar dinheiro, como se fosse um vampiro para chupar o sangue. E é isso que faz o senhor Paulo Guedes, que é originário de um fundo, nunca trabalhou para produzir uma folha de papel, um prego, trabalhou para enriquecer fundos financeiros. Ao assumir o governo, ele tinha compromisso com quem? Com a gente? Com o país? Com a nação? Não, com os fundos financeiros. É isso que explica a privatização. É isso que explica o fatiamento da Petrobras. É isso que explica a entrega deste mercado consumidor de petróleo. Nós somos o 6º maior país em termos de consumo de petróleo do mundo. Petróleo sob a forma de derivados. Aí você juntou a abelha ou a mosca com mel. Você entrega o pré-sal e entrega o mercado de consumo de petróleo. Para quem? Os fundos financeiros.
É esta estrutura que foi montada no nosso país. É esta estrutura que modifica o capitalismo, que eu chamo hoje é um capitalismo de fundos, não é um capitalismo de grandes empresas, que tem as pessoas que são donos das empresas. Quem são donos das empresas são os fundos financeiros, os fundos sem cara. Você sabe aonde os fundos investem, mas você não sabe quem tem dinheiro no fundo. E aí fica fácil, o gerente que é indicado por um fundo para tomar conta de uma fábrica, ele chega lá e sugar aquilo tudo como vampiro. É a melhor expressão, vampiro. É pior que o parasita, como o Paulo Guedes. É muito pior. O vampiro ele vai chupar no cangote durante a vida inteira. E nós, como grande parte do mundo, a classe trabalhadora precisa dar a resposta para isso. Não é algo simples para ser feito, nem vai ser feito em uma etapa. Mas nós precisamos compreender esse processo. Disso que eu estou falando para vocês, ele pode ter algum grau de complexidade, mas é possível ser compreendido de forma simples, para nós entendermos aonde nós estamos metidos. Nós ajudamos a produzir uma riqueza, porque não há riqueza sem trabalho. Não existe isso. O que acontece hoje é que quem tem dinheiro, os donos das finanças, eles são os donos das empresas. Então a maior parte do lucro fica para eles. Como no caso das plataformas digitais do Uber. Ontem eu estava lendo um relatório da 99 no Brasil, eles estão com 700 mil motoristas no Brasil. Já passou a Uber, que tem 600 mil motoristas, faturando bilhões de dólares no país. E 25% do que se trabalha vai lá para fora. E eles não são donos nem da fábrica, porque o carro é do trabalhador, chamado de empresário por alguns, que foge do desemprego na busca diária de 12, 14 horas de trabalho. É este modelo que querem para a gente, que querem que o operador de petróleo seja o uberista da exploração de petróleo, porque daqui a pouco vai pagar a você cada subida que você tiver. Não vai ter direito ao auxílio médico, não vai ter direito a apoio para o colégio dos filhos, não vai ter direito à hora extra e etc. Porque nós estamos caminhando para esse processo de uberização de todas as atividades de trabalho, que são, repito de novo, aquelas que geram riqueza. Os bancos não geram riqueza, eles trabalham com o dinheiro dos outros, fazendo a intermediação bancária. Simplesmente. Bom, é disso que eu falo para vocês, né? E não é difícil compreender, portanto, a relação que tem a política com a economia e com a produção de petróleo. Porque a mudança tão acentuada de uma direção para outra, ela aconteceu a partir do momento, tá o cheiro de queimado, cheiro de ampera aí. E aí, tá tudo bem? Na minha época eu dizia, eu sou formado em eletricidade também, está com cheiro de ampere. Alô? Faz parte da greve, pessoal. Só um. Bom, eu quero com isso chamar a atenção e fechar, para passar um pouco para vocês, para a gente conversar um pouco, né, conversar sobre a importância desse movimento, a importância, eu ouvi de muitas pessoas que estão angustiadas com a realidade que o país vive. Assim, não é possível, a gente está vendo entregar a Petrobras, os petroleiros estão demorando a fazer greve. Eu falei assim, não queiram estar na situação deles, fazer a greve no momento contra o governo deles, isso não é simples, isso precisa ter organização, é preciso identificar o momento correto de fazer esse movimento, é preciso ter responsabilidade com um conjunto de coisas. É muito fácil quem está fora dizer isso. Então esta greve, ela nasce com essa expectativa por parte de vocês, uma expectativa que supera muito, espanta a diretoria da Petrobras. Eu tenho pessoas conhecidas, né, algumas até que não são adeptas do Castelo Branco, mas que estão na diretoria, próxima à diretoria, que estão espantadas com o movimento. Não acreditavam que ela tivesse unidade no meio de tudo que está sendo feito contra os sindicatos, contra a classe trabalhadora,
né, contra tudo isso que nós temos assistido, que pudesse ser possível unificar uma luta, instalar um movimento e de forma paulatina angariar apoio para tentar fazer com que a empresa autoritária seja obrigada a sentar e negociar. É muito provável que esse movimento tenha que ser repercutido para outros, para além desse, aonde a única coisa que se deseja inicialmente é brecar as eleições. Esse é o primeiro movimento, mas não é o único. Não adianta resolver hoje só os empregos da Fafem. Não adianta deixar de lado a privatização das 8 refinarias, que equivale a 50% da capacidade de refino no Brasil, que está em torno de 2 milhões e 100 mil barris. Não basta isso. Então é um movimento que vai se alongar, vai se adensar, e é possível que a vitória, mesmo que gradual, ela esteja mais próxima do que se imagina. A vitória completa é uma reversão desse processo. E eu não tenho dúvida que este movimento, ele tem capacidade de derrubar o golpe. De derrubar o golpe que começou a instalar esse processo. Vocês, a categoria dos petroleiros, tem essa responsabilidade. E não fará isso com nenhuma irresponsabilidade. Isso é um processo que é paulatino. Mas a expectativa é muito grande. Eu acho que atividades como essa, de educação da população, com relação à entrega do gás, e dizer, o gás poderia estar esse preço a R$30, se você não tivesse com esse critério de paridade com o preço internacional para a população, para que ela possa começar pelo menos a pensar. A ideia é que o sindicato pensa também de fazer uma experiência num posto de gasolina, de mostrar como é que seria a gasolina, R$2,50 a R$3 paga, a pessoa pagando só R$3, você poderia estar pagando isso com uma nova direção política no país. É preciso conquistar a população, e isso é um processo que é paulatino. Durante um tempo, a população ficou achando que os sindicatos eram o grande pária do país. Foi isso que foi vendido e deu na eleição do presidente que hoje desgoverna esse país. Então este processo é um processo com potência muito grande. É importante que se saiba isso, é importante. Por isso, meu apoio a todo momento a essa categoria, por compreender essa trajetória que vocês têm realizado. Porque, acima de tudo, eu acho que esse lema que vocês escolheram está corretíssimo e ajuda a população a compreender isso. Defender a Petrobras é defender o Brasil.